O repórter setorial já está de volta e vamos falar sobre a geração Y, que é composta por jovens que nasceram entre os anos de 1980 e 1993. Eles são adeptos à tecnologia e dão prioridade à vida profissional. São pessoas que entraram no mercado de trabalho a partir de 2005. 90% dessa classe buscam a realização pessoal, sabe onde? No trabalho. Essa galera aí nasceu no período de explosão da internet. Acompanhou o avanço das tecnologias em sua velocidade máxima. E muitos, inclusive, acreditam que essa legião de jovens não quer nada com a hora do Brasil. Leia do engano. Essa nova geração, conhecida como a geração Y, quer mais é mudar a realidade do país, se inserir no mercado de trabalho, conquistar realização profissional e serão eles os nossos futuros líderes. Bom, geração Y é um nome que foi dado para os jovens do início desse século, os jovens que entraram no mercado de trabalho a partir de 2005, 2010. Então, foi dado um nome muito mais para reconhecer. Uma pesquisa da Fundação Instituto de Administração da USP, realizada com cerca de 200 jovens do estado de São Paulo, revelou que 96% dos nascidos entre 1980 e 1993 buscam a realização pessoal no trabalho. Ao decorrer de sua carreira como coordenadora de seleção de uma empresa de recrutamento, Patrícia Fernandes tem reconhecido justamente isso, que os jovens buscam um trabalho para se realizarem. Então hoje o jovem, nessa faixa etária, eles buscam, o reconhecimento profissional. Então eles traçam, o que a área que eles querem seguir e vão buscar estudo, a graduação, a pós-graduação. E na busca por uma oportunidade de emprego, eles buscam desenvolver suas habilidades e serem reconhecidos. Eles procuram muito isso da empresa, que a empresa dê oportunidade deles mostrarem o trabalho e eles desenvolverem para ser um grande profissional no futuro. Eles procuram esse ambiente onde os gestores, os seus líderes o vejam como um profissional, não como um jovem que esteja ingressando nesse ambiente de trabalho. O Patrick Passos decidiu usar o imediatismo da geração Y a seu favor. Aos 17 anos, ele abriu a sua própria empresa de comunicação que cria planos de negócios de marketing digital para outras empresas e realiza consultoria para jovens empreendedores. Personalidade muito imediatista, muito de querer as coisas agora. Então, por exemplo, um claro exemplo da minha própria construção de carreira, Para que eu vou esperar fazer faculdade se eu posso começar a abrir uma empresa agora, Então, de fato, quando você toma essa atitude, essa posição, se ela é uma posição muitas vezes impensada ou pouco analisada, você pode sim enfrentar alguns problemas. Mas eu aprendi que para toda decisão que você toma, para toda escolha que você faz, você tem que deixar de escolher outra coisa. Então, se eu tomo uma decisão de ser apressado ou de tomar uma decisão agora, em vez de esperar para tomar uma decisão depois, eu tenho que entender que eu estou tomando a decisão agora, que vai fazer com que outra decisão não possa ser tomada mais tarde. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 12 milhões de desocupados. A taxa de desemprego no último trimestre subiu para 11,8%. Em comparação ao trimestre encerrado em junho, são 437 mil pessoas a mais em busca do trabalho. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, divulgada no último dia 27 pelo IBGE. Com o resultado, a população desempregada atingiu em setembro 12 milhões de pessoas. São 437 mil pessoas desocupadas a mais em relação ao trimestre encerrado em junho. Pela pesquisa, o rendimento médio real habitualmente recebido em todos os trabalhos fechou uma alta de 0,9%. Já o rendimento recebido pelas pessoas ocupadas em todos os trabalhos não apresentou variação significativa em relação ao trimestre de abril a junho deste ano. Minha gente, todos os anos, milhares de pessoas vão aos cemitérios no dia 2 de novembro. O dia que os mortos são lembrados é também uma ocasião para refletir sobre a vida. Na entrevista de hoje, José Carlos Cataldi conversa com Felipe Feitosa, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Certa vez, um amigo ateu, neurologista famoso em estado terminal, disse para mim o seguinte: você é um homem feliz. Eu pensei que ele estava se referindo
a minha alegria de viver, minha felicidade, em contraponto ao estado em que se encontrava, mas ele esclareceu logo a seguir: você é feliz porque acredita que vai acontecer alguma coisa depois da morte. Para mim, tudo acaba aqui, por isso eu fico mais triste. Hoje nós vamos desvendar alguns mistérios da morte. Vamos falar com o pastor Filipe Feitosa, que está aqui conosco, e são muitas situações, muitos tabus, pastor Filipe. O senhor está preparado? Sim, a Bíblia, na verdade, ela vai trazer uma luz a esse respeito, e essa luz traz paz também ao coração das pessoas. Agora, a criação, vamos começar por ela, né? A primeira criação de Deus foi Adão. E Adão, pelos princípios bíblicos, pelo menos num sentido figurado, foi feito de barro, dando-se a ele o sopro da vida. É exatamente assim que foi a criação ou é realmente um sentido figurado da Bíblia? Na verdade, foi exatamente assim. A Bíblia afirma isso, né? E a Bíblia conta que Deus, tudo que Ele criou, Ele falou e se fez. Mas com Adão foi diferente, porque o próprio Deus, Ele desceu aqui na terra, Ele pegou o barro, e isso demonstra muito carinho, mostra que o homem é muito especial. E foram dois elementos basicamente usados, né? Que foi a terra, onde Deus formou ali o boneco, e então soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele tornou-se alma vivente. Por falar em alma, a gente pode afirmar que alma e pessoa representam a mesma situação de vida? Sim, existe, através da filosofia grega, uma explicação de que o homem ele é divisível, né, ou dicotômico. Mas a Bíblia, ela diz que o homem, ele é homem por causa do pó da terra, mais o fôlego de vida. Então não há essa divisão. Segundo a Bíblia, o homem é alma vivente. Essa é a explicação da palavra de Deus. Quer dizer que diante da morte, a alma morre. A alma morre, exatamente. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. E por conta da tristeza, por conta de algumas filosofias, inclusive a filosofia grega, tentou-se explicar a morte, tentou-se confortar, consolar algumas pessoas a respeito desse assunto. E existe muita ideia diferente do que a Bíblia apresenta. Mas a Bíblia, ela é muito clara, né, quando ela diz sobre o assunto da morte. E para entender o assunto da morte, é realmente interessante a gente entender a origem da vida que se dá exatamente na criação do homem, né? A Bíblia, ela é perfeita do começo ao fim. Então, para que a gente possa entender, especialmente esse assunto da morte, a gente precisa entender a origem, onde não pode se excluir Gênesis, o capítulo 1, o capítulo 2, que fala exatamente sobre a criação. Então, dentro dessa figura dicotômica de pessoa e alma, o que acontece quando a alma e a pessoa morrem? No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, é dito ali que quando o homem morre, o fôlego que Deus deu a Adão, né, ao boneco naquele momento, que se tornou alma vivente porque Deus soprou, no hebraico é a palavra ruá, e ele então passou a ser uma alma vivente. Quando a pessoa morre, esse fôlego que foi soprado em Adão, ele volta para Deus, conforme diz Eclesiastes 12, versículo 17. Então, o pó volta para a terra como era, e o fôlego volta para Deus, que o deu. A figura que todos fazem é de que há um sono. As pessoas dormem esperando a volta de Jesus e novos tempos. As pessoas sentem alguma coisa nesse período? Ficam esse adormecimento conta tempo? Ou é uma coisa que realmente não foi medida, não foi aferida, ninguém tem condição de contar? É interessante essa pergunta, e inclusive o próprio mestre, o Senhor Jesus, ele dá uma explicação a respeito desse assunto, porque no capítulo 11 do livro de João, é narrado ali a história onde Lázaro, seu amigo, ele morre, mas Jesus, ele faz uma afirmação em relação à morte, comparando a morte a um sono, né? Então, algumas pessoas perguntam para Jesus ali,
o que exatamente aconteceu, e Jesus afirma que Lázaro dorme, e eles ficam se perguntando, puxa, mas do que será que ele está falando? E nesse mesmo capítulo, Jesus ele afirma que Lázaro morreu, mas a morte para Jesus, ela não é o fim de todas as coisas. Tanto é que nesse mesmo capítulo 11, Jesus ele ressuscita Lázaro, né? Então todo ser humano, ele não passa necessariamente pela morte eterna se acreditar no Senhor Jesus. Quem crê em mim, ele diz, ainda que morra, viverá. Os seres humanos, eles conhecem a morte, mas o próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele é a origem, né, porque ele é Deus, ele tem poder então para tirar uma pessoa do sono, essa é uma palavra que ele usou, porque ele não gosta da morte, não foi Deus quem criou a morte, né? Então ele mesmo ressuscita Lázaro, como também ele no terceiro dia, após a sua morte, ele ressuscita. Jesus, chamado para ver a situação de Lázaro, levou alguns dias para chegar até o sepulcro, né? Exatamente. E tranquilizou a todos, né? Como se fosse uma coisa absolutamente natural e tivesse certeza de que ele iria fazer o que fez. Foi um uso dessa situação para dar uma comprovação para todos de que ele era o Filho de Deus? Sim, na verdade, ali, quando ele está a caminho, existe uma aparente demora da chegada de Jesus até a presença de Lázaro, porque quando Jesus foi informado a respeito do que estava acontecendo com Lázaro, ele ainda não havia morrido. Então a sua irmã Marta, ela até questiona Jesus, dizendo que se ele não tivesse demorado, não teria acontecido isso. Né? Mas isso é até uma forma que nós devemos aprender, né? Segundo o que a Bíblia nos mostra, que tudo deve ser respeitado, especialmente deve ser aguardado o tempo de Deus. Porque para a gente, as coisas devem ser resolvidas agora, na hora. O ser humano ele é imediatista, né? Mas o tempo de Deus é diferente. Tanto é que Jesus falou, essa morte, essa situação é para a glória de Deus. E então, no tempo de Deus, o Senhor Jesus ele ressuscita o seu amigo que estava adormecido, né? Pastor Felipe, então, foi uma ressurreição do Novo Testamento, né? Os nossos irmãos espíritas acreditam na reencarnação. Existe na Bíblia alguma coisa que possa dar esse tipo de ilação de que existe reencarnação? Mas eu vou lhe pedir que responda depois da nossa volta com a entrevista aqui no Repórter Setorial. Vamos a mais um intervalo e no próximo bloco você vai ver que 15 milhões de brasileiros sofrem de problemas auditivos. Aproveite para rever alguns destaques da semana. Meninos também serão vacinados contra HPV. Comum entre os brasileiros, o cafezinho possui substâncias que prejudicam a saúde. Crianças que sofrem bullying podem se tornar adultos problemáticos.